Olá, eu sou Adriana Ribeiro, professora de História da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro e doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesse projeto sobre a história e a memória da cidade da Baixada Fluminense, eu fiquei responsável pela pesquisa de Belford Roxo, sobre a qual nós vamos tratar aqui de alguns temas nesse vídeo. Obviamente que não será possível, aprofundar todos os temas, nem tratar de todos os aspectos da história local. E a intenção principal aqui é levantar alguns pontos que nós consideramos relevantes para o ensino da história da cidade, a partir de um ponto de vista plural, principalmente, incluindo aí diversos atores esquecidos ou cujas memórias permanecem subterrâneas na cidade, como é o caso de indígenas, africanos e seus descendentes, trabalhadores. Então, a gente vai tratar aqui de alguns pontos específicos, mas outros temas podem ser vistos no capítulo sobre a cidade que está na coletânea, organizada no projeto. A cidade ela tem aproximadamente 79 quilômetros de extensão. Belford Roxo é vizinho de 4 cidades da Baixada: Duque de Caxias, Mesquita, São João de Meriti e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, cidade da qual Belford Roxo foi até a década de 90 um distrito. A emancipação ela aconteceu em 3 de abril de 1990. Belford Roxo é um município muito populoso, é o 6º município mais populoso do estado do Rio, tem cerca de 483 mil habitantes. A gente não encontra na cidade praticamente áreas rurais, A cidade é uma cidade de características urbanas, ocupada principalmente por moradias de trabalhadores, de famílias, de trabalhadores e de baixa renda. E no último censo, a população ela se autodeclarou da seguinte forma: 27,2% de cor branca, 19,8% de cor preta, um pouco mais de 50% parda, e menos que 1 milésimo indígena ou descendente dos asiáticos, os chamados amarelos. Com relação à geografia, a cidade ela é caracterizada por planícies rodeadas por elevações médias, assim como outros municípios da Baixada Fluminense. Há uma rica hidrografia, no caso de Belford Roxo, ligado especificamente à bacia do Iguaçu-Sarapuí. Pelo município passam diversos rios, o Rio Botas, o Iguaçu, o Machambomba, o Outeiro, o antigo Rio Santo Antônio, hoje chamado Rio de Prata, o Rio Sarapuí e o Rio das Velhas. O bioma é da Mata Atlântica. E aqui a gente tem uma visão panorâmica da área residencial do centro da cidade, onde ao fundo a gente vê a Serra do Vulcão, na cidade de Nova Iguaçu. O nome da cidade foi uma homenagem póstuma ao engenheiro maranhense Raimundo Teixeira Belfort, que nos anos finais do Império participou de projetos voltados para o abastecimento de água potável na cidade do Rio de Janeiro. Em 1889, ele participou de uma empreitada liderada pelo Paulo de Fronten, que reuniu técnicos, alunos, professores da Escola Politécnica, diversos engenheiros, num projeto para a canalização de água de mananciais da Serra do Tinguá até a cidade do Rio de Janeiro, até a Corte.
Em 1897, a antiga estação do Brejo, né, que havia sido inaugurada ainda à época do Império, ela foi renomeada para o nome do engenheiro. No que diz respeito à substituição da letra T pela letra D no nome, né, do engenheiro, no nome Belfort, não há uma explicação satisfatória. O que se sabe, tanto pela historiografia da Baixada Fluminense como pelas fontes, é que a substituição do T pelo D aparece nos decretos estaduais a partir da década de 1930. Possivelmente foi uma troca não intencional, né? Mas a partir da década de 30, então, o nome, né, do distrito iguaçuano passa a ser escrito com a letra D no final, né? Belfort de Roxo, né? Com D no final, Belfort. Com relação à toponímia, ainda, né? Com relação à toponímia, ela é bem diversa. A gente tem bairros e ruas com nomes indígenas, a exemplo dos bairros Itaipu, Maringá, Chavantes. No bairro do Itaipu, a gente tem diversas ruas, né, com denominações indígenas, tupinambás, tamoios, né, enfim. E outros bairros fazem referência a antigos latifúndios, como é o caso do Babi, que é uma alusão a um antigo engenho do Babi, Nova Aurora, cuja origem está na antiga fazenda Aurora, a estrada Boa Esperança, que diz respeito a um latifúndio né, de propriedade de uma família italiana, nas proximidades ali do centro, né, do município, enfim. Mas há bastante referências, né, a engenhos, né, do período colonial e também as fazendas do período do Império. Há uma predominância de nomes de santos e santas. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa, mas a maioria dos bairros do município são referências a santos e santos católicos, e isso possivelmente uma herança, né, dos tempos coloniais, de imposição do catolicismo nos tempos coloniais. Há também referências, né, à Era Vargas. No centro há uma praça, né, chamada Getúlio Vargas, e há também referências ao período da citricultura. Então, dois exemplos, né, da fase da citricultura estão ligados ao empresário, ao latifundiário, médico Rubens Farrula, né, o bairro Heliópolis, que é o nome da fazenda que pertenceu ao latifundiário, e o bairro vizinho do Farrula, que é uma homenagem, né, que traz o sobrenome, né, do latifundiário. E Belfort Roxo também tem uma gama de logradouros, de subbairros, de comunidades, né, que levam nomes inusitados, criados pela população. Então, um exemplo bem característico é a Avenida Atlântica, que é uma via que fica às margens do Rio Botas, que desde a década de 60 sofre frequentemente com as enchentes. É uma região de graves impactos ambientais, o rio encontra-se muito assoreado, poluído, né, pelo despejo, principalmente de esgoto, né, doméstico, sem tratamento. E aí a população nomeou a via como Avenida Atlântica, como uma forma de deboche, né, de alusão à famosa orla da Zona Sul carioca.
A insistência dos populares em chamar a via de Avenida Atlântica acabou fazendo com que a prefeitura reconhecesse oficialmente, né, o nome. Aqui a gente tem um mapa, né, do município, dividido por regiões, e a gente percebe em todas as áreas, né, a existência de nomes ligados ao catolicismo, né, o bairro na parte amarela, por exemplo, a leste a gente encontra São Francisco, na região central ali, né, enfim, azul, São Vicente, Santa Maria. Quando a gente né, observa um pouco mais a oeste, a gente encontra, né, a sudoeste, na verdade, ali o bairro de Santa Teresa, enfim, né, na parte em rosa, o bairro Nossa Senhora das Graças, atual bairro das Graças, né. No mapa a gente também percebe, né, as nomenclaturas indígenas, como Maringá, ali, né, na parte verde ao norte, enfim. Então a gente consegue aqui, né, perceber essa diversidade na toponímia local. No município foram encontrados diversos sítios arqueológicos, alguns são sítios pré-coloniais, ou seja, trazem, né, vestígios da ocupação humana no período anterior à colonização portuguesa, e também alguns sítios históricos que tratam do período da colônia e do império. A maioria dessas descobertas foram feitas pelos pesquisadores do Instituto de Arqueologia Brasileira, o IAB, que tem sede em Belford Roxo, no bairro de Santa Teresa. Nessa imagem aparece uma pequena parte do acervo do IAB. O IAB tem o segundo maior acervo arqueológico do estado do Rio de Janeiro, e o Instituto ele oferece várias oficinas, cursos, atividades escolares, né? Tem um projeto sensacional na instituição chamado Arqueólogos Mirins, e enfim, é possível, né, agendar visitas escolares com frequência a atividades com estudantes de escolas públicas, né, no município ou do entorno. Enfim, vale muito a pena conferir a página do Instituto e, né, o trabalho realizado pelos pesquisadores do IAB. No que se refere ao passado indígena, essas descobertas arqueológicas, elas evidenciam, né, uma ocupação bastante antiga do território pelos chamados povos sambaqueiros, né, os povos das conchas, né, que tem aí uma datação entre 3 e 5 mil anos. São povos seminômades, coletores, né, de mariscos, e que usavam, né, os mariscos para pequenas construções. E nas proximidades de onde fica o IAB, né, no bairro de Santa Teresa, os pesquisadores encontraram, né, vestígios, né, dos povos de tradição sambaqueira, e denominaram, né, aquele sítio arqueológico, inclusive, de Sambaqui da Marquesa, que encontra-se cadastrado no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É possível puxar a ficha desse sítio arqueológico para fazer um trabalho em sala de aula com os estudantes. E outros sítios também, né, descobertos pelos pesquisadores do IAB, dão conta da existência, até pelo menos meados do século XVI, de uma grande aldeia tupi, para além dos limites, né, dos atuais limites do município de Belford Roxo, o que alguns autores vão identificar como a aldeia Jacutinga, né, que é uma grande aldeia tupi que existiu onde hoje é parte de Belford Roxo e também no município de Nova Iguaçu.
Os povos de tradição tupi eram povos ceramistas e agricultores. Essa referência ela é importante, relevante para a sala de aula, porque oportuniza debates, né, reflexões sobre a história agrária brasileira, né, que muitas vezes é tratada somente a partir do processo de colonização portuguesa, né, e, enfim, o ensino, né, da história indígena dentro da história local é de uma importância extrema para tratar da pluralidade étnico-cultural, né, de construção desse território que hoje dá lugar à cidade, né, e articular, né, a história desse território, a história brasileira. O processo de conquista portuguesa, ele está ligado ao contexto da França Antártica, em meados do século XVI, quando, após a vitória portuguesa, né, sobre os franceses, fez com que o governo português se preocupasse com a vigilância e a ocupação das cercanias da Baía da Guanabara e a partir disso iniciou uma série de doações de sesmarias nesses territórios, né? Mas até o século XVII, o que a gente nota, né, nas fontes e na literatura sobre a Baixada Fluminense, sobre os territórios que hoje compõem a Baixada Fluminense, a presença de assentamentos portugueses irregulares, né? Algumas regiões elas só seriam ocupadas pela presença portuguesa a partir de meados do século XVII e principalmente, né, ao longo do século XVIII. Na localidade de Belfor Roxo, de acordo com as fontes, o primeiro engenho a ser instalado foi o engenho de Santo Antônio, numa localidade chamada pelos portugueses de Calhamaço, né? O nome Calhamaço ele está ligado a um sistema de calhos construído pelos colonizadores para levar, né, águas das chuvas até os rios, né, principalmente até o Rio Santo Antônio. E de acordo, né, com os mapas da época, a região do Calhamaço teria, né, existido na região onde hoje se encontra o centro, né, o bairro do centro. Nos engenhos, né, de modo geral, nos engenhos produziu-se cana-de-açúcar, arroz, mandioca, né, entre outros gêneros. E em alguns engenhos foram manufaturados o açúcar, a aguardente. Alguns engenhos possuíam olarias para a fabricação de telhas e de tijolos. Um destaque, né, na produção de arroz foi o engenho do Babi, que foi um importante produtor de arroz para abastecer a área das regiões mineradoras. E no século, ainda, né, no século XVIII, o engenho do Brejo, né, que inclusive, segundo alguns, né, diz respeito, né, às origens da cidade, o engenho do Brejo teria sido, né, um dos engenhos mais produtivos da freguesia de Jacutinga. Boa parte da produção desses engenhos foi destinada, né, à exportação ou ao abastecimento da cidade do Rio de Janeiro ou das cidades mineradoras. Alguns engenhos contaram com portos, né,
é o caso do Engenho do Brejo, em que num ponto do rio Sarapuí, dentro da propriedade, havia um porto importante, que inclusive, né, também foi usado, né, por propriedades vizinhas, né, para o escoamento da produção. As origens do Engenho do Brejo, elas são do final do século XVII, a partir de um desmembramento do Engenho de Santo Antônio. E como eu falei, né, agora há pouco, no final do século XVIII, o Engenho do Brejo foi um dos engenhos mais produtivos da freguesia de Jacutinga, principalmente no que se refere à produção de açúcar e aguardente. Até meados do século XIX, o Engenho do Brejo ele teve diferentes proprietários, até que ele foi comprado pelo comendador Coelho da Rocha, né? E enfim, né, o engenho e posteriormente a fazenda do Brejo seria então propriedade da família Coelho da Rocha até meados da década, até meados do século XX, perdão, quando ele seria totalmente loteado. Com relação à freguesia de Jacutinga, ela surgiu em meados do século XVII, né, o nome completo, né, freguesia de Santo Antônio de Jacutinga. As freguesias, elas estavam diretamente ligadas, né, ao domínio da igreja sobre os territórios, é uma denominação eclesiástica, e uma freguesia ela era criada de acordo com o aumento, né, do número de fiéis numa determinada localidade, e isso estava diretamente associado ao crescimento também, né, dos povoados. O nome ele tem ligação com uma capela construída, né, numa colina na região do Calhamaço, dentro do antigo engenho de Santo Antônio, né, uma capela dedicada a Santo Antônio. E no século XVIII, né, em meados do século XVIII, essa capela ela foi transferida para uma outra pequena colina que fica no atual bairro da Prata, no limite com Nova Iguaçu. Na verdade, essa capela hoje ela está no território de Nova Iguaçu, ela se encontra bastante preservada, bem preservada. Conta inclusive com uma festividade junina muito tradicional na cidade de Nova Iguaçu. E a transferência do local da capela, né, se deu sobretudo porque a região do Calhamaço era uma região de constantes alagamentos e que tornava inviável a chegada dos fiéis até a capela, até a construção em épocas de chuvas, né? Enfim. Há alguns autores que falam também que uma nova capela foi construída porque a primeira se encontrava num péssimo estado de conservação, enfim, mas não há uma justificativa, enfim, definitiva, né, para a transferência da capela. Todo o trabalho era nos engenhos, né, e fazendas eram realizados com mão de obra escrava. Em meados do século XIX, de acordo com as fontes, cerca de 60% da população da freguesia de Jacutinga era composta, né, por africanos escravizados e seus descendentes, o que indica uma intensa atividade agrícola, né, já que a maioria dos escravizados eram explorados principalmente nas lavouras. Mas dentro, né, das propriedades, a mão de obra escrava ela também foi utilizada para outras atividades, né, como o transporte de mercadorias, a abertura de estradas, a realização de serviços domésticos,
Alguns escravizados desempenharam trabalhos especializados, a exemplo dos sapateiros, ferreiros, dos alfaiates. E há na região um predomínio de indivíduos, né, da chamada cultura banta, vindos aí de regiões, né, onde hoje existem, né, os territórios de Angola, Moçambique, enfim, Cabinda, Congo. E aí, segundo a historiografia, né, que trata do tema, são justamente os escravizados de origem banta, que participariam de levantes e organizariam fugas, né, teceriam redes de sociabilidade para a organização de fugas e de criação, né, de quilombos na região. Né? Então, se havia escravidão, havia também resistência. As formas de resistência foram as mais variadas, e aqui a gente destaca, né, a formação dos quilombos. Alguns autores mencionam a existência de um quilombo às margens do rio Sarapuí, possivelmente onde hoje é a entrada da cidade. Alguns chegaram a mencionar, né, um nome específico, Quilombo da Barra do Sarapuí, que teria existido aí nas imediações de onde hoje, para quem conhece a cidade, né, estão localizados o Atacadão e um conjunto de condomínios. Então, ali uma região de proximidade do Sarapuí e também de antigos manguezais, né, teria existido o Quilombo da Barra do Sarapuí, que, segundo a literatura que trata, né, dos quilombos na região do Iguaçu, teria sido um dos mais combativos e um dos quilombos que mais trabalho deu às autoridades da capitania do Rio de Janeiro, né? Mas a gente não encontrou, né, no curso da pesquisa maiores informações, outras características dessa comunidade. Não foi possível precisar a localização. Então, todas as informações que a gente tem são informações pontuais, né? E, enfim, o tema merece aí, né, um aprofundamento, né, de trabalhos acadêmicos. As heranças africanas, elas estão em toda parte do território da cidade, na religiosidade, na cultura, né, expressa nos terreiros de Umbanda e de Candomblé, espalhados, né, por diversos bairros. Na cidade há vários grupos de capoeira, de jongo, grupos, né, que dão oficinas de samba de roda, e há inclusive um bloco de afoxé também, né, no município, o afoxé Raízes Africanas, que foi criado pela sacerdotisa Isabel de Oiá. O afoxé Raízes Africanas, ele, durante um período, ele desfilou pelas ruas da cidade. A associação que funciona, né, no terreiro de Candomblé, da mãe Isabel de Oiá, oferece oficinas de dança, de pinturas de tecidos, enfim, e de culinária, enfim, de vários aspectos da cultura africana. E o afoxé, ele participa de intercâmbios internacionais, inclusive no Caribe, que, enfim, né, que reúne entidades ligados, né, à cultura africana no continente americano, sobretudo na América Latina. E todos os anos o bloco, ele desfila pela orla da Zona Sul do Rio de Janeiro,
e foi inclusive incluído há alguns anos na programação oficial do Carnaval Carioca. Belford Roxo é uma cidade negra, é o 9º município do estado do Rio de Janeiro e o 2º da Baixada, com maior percentual de pessoas autodeclaradas pretas. E, nesse sentido, é fundamental, né, nas abordagens da história local, a professores, né, de história e também, enfim, de outras disciplinas, trabalhar, né, a relação da história da África, dos africanos e de seus descendentes, cruzando, né, aspectos da história nacional com aspectos da história local. E a relevância, né, a importância do ensino dessa relação e também, né, dos temas ligados não só à escravidão, mas sobretudo à resistência às heranças africanas no continente, são essenciais, são fundamentais, né, para a construção da identidade da cidade e de memórias coletivas, né, pautadas pelo respeito e pelo reconhecimento da diversidade étnico-cultural na construção do território. Outro ponto relevante, né, na história local diz respeito à construção das ferrovias. Ainda no Império foi inaugurada, né, eu já falei anteriormente, a estação do Brejo, que era ligada à antiga estrada de ferro Rio Douro. A estrada de ferro Rio Douro, ela foi desativada em 1969. Ela foi construída na década de 1880 com o objetivo de transportar, né, os materiais necessários à construção de uma adutora que vinha da Serra do Tinguá até a cidade do Rio de Janeiro, com o intuito de captar, né, águas para abastecer a corte. O ponto de interseção da ferrovia e da adutora era justamente dentro da fazenda do Brejo. Nessa época já era uma propriedade da família Coelho da Rocha, e em 1883, então, nesse ponto de interseção, próximo a esse ponto de interseção, foi inaugurada a estação ferroviária do Brejo. No mesmo ano, foram inauguradas 3 paradas de trens, né? A de Areia Branca, uma outra parada dentro da fazenda Heliópolis, né, que depois seria de propriedade do Rubens Farrula, e dentro da fazenda de Itaipu. Essas 3 paradas, elas estavam interligadas ao ramal de Cava, né, no atual bairro de Vila de Cava, em Nova Iguaçu, e no início do século XX seriam inauguradas outras 2 paradas em Belford Roxo, né, dentro da fazenda Aurora e a outra dentro da fazenda do Babi, essas ligadas ao subramal de Xerém, né, em Duque de Caxias. Aqui a gente vê, né, na imagem ao alto, as imediações ali, né, da estação, que no início do século XX já se chamava Belford Roxo. A estação, né, o antigo prédio da estação, seria o que aparece ao fundo, à frente um coreto desses que ainda existem, né, em cidades interioranas, e no entorno da estação a gente percebe aí alguns estabelecimentos comerciais e residências. Na foto abaixo, uma imagem também do século XX da parada de trens de Areia Branca, onde, a partir da década de 40, surgiria uma feira popular ligada à chegada, né, de trabalhadores vindos do Nordeste,
que começariam a se estabelecer no distrito de Belford Roxo. Tanto no entorno da estação como das paradas, surgiram, né, pequenos povoados, pequenos bairros, e também, né, foram criados estabelecimentos comerciais. Então, a inauguração, né, da estação e das paradas de trem, elas têm uma contribuição, né, para os primeiros núcleos urbanos, se é que a gente pode chamar assim, do que depois daria origem à cidade. Mas o grande destaque no que diz respeito à questão das ferrovias se deu a partir de 1940, quando foi aberto um trecho da linha auxiliar 2 da Estrada de Ferro Central do Brasil até o distrito de Belford Roxo, que possibilitou, né, interligar o distrito à rede de trens metropolitanos, facilitando o acesso das pessoas da cidade do Rio de Janeiro, do subúrbio carioca e de outros de outros lugares, né, da Baixada Fluminense até o então distrito iguaçuano de Belford Roxo. Como eu acabei de mencionar, a estrada de ferro Rio Douro foi desativada em 1969 e a estação então a estação Belford Roxo passou então a ter a circulação apenas dos trens da Estrada de Ferro Central do Brasil. No início do século XX, o território ele recebeu migrantes do Vale do Paraíba, e também do norte do estado do Rio de Janeiro. A gente também conseguiu identificar migrações vindas do Espírito Santo e de Minas Gerais. E essas migrações elas estiveram diretamente ligadas ao período da citricultura. O território de Belford Roxo, assim como todo o território iguaçuano, foi tomado por laranjais no início do século. E a oferta de trabalhos, né, e a possibilidade de se tornar meeiro ou sitiante na localidade acabou atraindo muitas famílias, né, para o então distrito iguaçuano. Mas o auge das migrações, o auge se deu a partir da década de 40, sobretudo entre os anos 1950 e 1970, e dizem respeito à migração das famílias nordestinas para a localidade, que a gente já vai falar, né? Daqui a alguns instantes a gente volta, né? na questão da migração dos trabalhadores nordestinos para o distrito de Belford Roxo. Aqui a gente tem algumas informações importantes do respeito da citricultura, as fazendas do Brejo e a fazenda Heliópolis, que nessa época já pertencia ao latifundiário e médico Rubens Farrula. A fazenda do Brejo, né, propriedade da família Coelho da Rocha. Então, essas, né, foram os dois destaques, né, de produções de laranja, pelo menos até a década de 1930, foram milhões de toneladas de laranjas exportadas dessas duas fazendas para países da América Latina e também da Europa. A fazenda Heliópolis chegou a ganhar um prêmio como uma das principais produtoras de laranja do território iguaçuano. E a partir da década de 40, né, e no momento ali associado à crise dos laranjais, por conta da queda nas exportações decorrentes ali da eclosão e dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, essas fazendas elas passaram, né, a sofrer um processo de especulação imobiliária. E então se inicia uma fase aí de loteamentos.
Os terrenos situados mais próximos às estações e paradas de trem foram negociados a preços mais elevados, né? Esse foi o caso, por exemplo, da Fazenda do Brejo, que inclusive na década de 50 venderia uma parte expressiva, uma parte grande da propriedade para a multinacional alemã Bayer, né, que se instalou onde antes estavam os laranjais do Brejo, e os terrenos, né, mais afastados do centro e mais afastados das paradas de trem foram loteados a preços mais acessíveis, preços mais baixos, o que juntamente com a acessibilidade do transporte ferroviário a partir da década, né, de 40, sobretudo com a interligação do distrito aos trens metropolitanos, acabou atraindo um grupo grande, né, de famílias, de trabalhadores, sobretudo famílias nordestinas, né, as décadas de 40, 50, até a década de 70, a gente verifica um fluxo, né, grande de migrações do Nordeste para o Sudeste, e a chegada, né, de milhares de trabalhadores nordestinos em busca de melhores condições de trabalho, de vida no Rio de Janeiro. A maioria, né, migrou para trabalhar na construção civil, e muitas dessas famílias não conseguiram, né, se estabelecer nos subúrbios cariocas e acabaram migrando para municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, principalmente no caso de Nova Iguaçu, para os distritos de Japeri e de Belfor Roxo, que ainda hoje, né, tem uma grande concentração de famílias, né, migrantes do Nordeste. A gente percebe que houve uma explosão demográfica no distrito de Belfor Roxo entre as décadas de 40 e sobretudo, de 1970, né? O auge, né, se dá entre as décadas de 50 e 70, onde a gente verifica um crescimento de quase 700% de aumento da população, e essa explosão demográfica está ligada sobretudo à chegada de trabalhadores nordestinos na localidade. A partir da década de 60, mas sobretudo a partir da década de 70, o território ele começa a perder as características rurais, assumindo cada vez mais, né, a feição urbana. O distrito, né, e posteriormente o município, ele cresceu de forma desordenada, com a falta de infraestrutura, enfim, com uma ausência do Estado no que se refere à oferta dos serviços básicos, de saúde, educação, saneamento. A cidade, ela no presente paga a conta de graves impactos ambientais, não há não há estação de tratamento de esgoto no município, os rios encontram-se poluídos, assoreados, as encostas, né, foram tomadas, né, por habitações que muitas vezes, enfim, né, são comunidades, né, que acabam enfrentando, principalmente em períodos de chuvas fortes, problemas referentes aos deslizamentos de terra. A cidade sofre com as enchentes, enfim, tudo isso torna, né, o território de Belfor Roxo aquilo que os pesquisadores, os geógrafos chamam de hiperperiferia,
que são locais que cresceram de modo desordenado, sem infraestrutura, e que são lugares onde predominam moradias de famílias de baixa renda, de origem, né, da classe trabalhadora, e que sofre aí com graves danos ambientais. Mas nem tudo é ausência, né? E nas décadas de 1970 e 1980, o ainda distrito, né, Iguaçuana de Belfor Roxo, ele vivenciou uma série de movimentos sociais, movimentos populares importantíssimos e que não podem, de forma alguma, ser esquecidos no ensino da história local. No contexto ali, né, das lutas democráticas, a partir de meados da década de 70, a localidade ela assistiu a uma explosão do surgimento de associações de bairro as chamadas associações de bairros, né? E que representaram, né, um papel importantíssimo na luta por moradia, por melhorias, né, nas condições de moradia, pelas demandas de saneamento, de fornecimento de água potável, enfim, de oferta, né, de serviços básicos à população. Essas associações de moradores, elas foram importantíssimas na construção de um movimento popular pioneiro no Rio de Janeiro, que foi o Movimento Amigos de Bairro de Nova Iguaçu, o MAB, e esse movimento, né, assim como né, as lutas, né, nos bairros, também contou com apoio importantíssimo de setores progressistas da Diocese de Nova Iguaçu, então sob a liderança de Dom Adriano Hipólito, e também com a presença de militantes de organizações de esquerda, alguns vindos da fase das ações armadas contra a ditadura, na década de 60, início da década de 70. E há, inclusive, né, alguns trabalhos sobre a presença desses militantes em movimentos, né, populares na Baixada Fluminense. No caso específico de Belfor Roxo, a gente encontrou a presença de militantes da Ala Vermelha, do MR8, do PCdoB, enfim, dentro, né, das associações, participando de debates, ajudando a forjar argumentos reivindicatórios, né, desses movimentos, enfim, e inclusive com apoio, né, da Diocese, de setores progressistas da Diocese Iguaçuana, e também, né, ali sob uma liderança, né, de alguns militantes de esquerda, foi criado um jornal chamado Jornal da Baixada, né, cujas reuniões e festas de inauguração, enfim, diversas reuniões de pautas foram realizadas na paróquia São Simão, no bairro do Lote 15. O Jornal da Baixada, ele teve uma duração curta, ele contou apenas com 8 números e, de modo geral, ele foi um jornal que deu voz aos movimentos de bairro e ao movimento operário na Baixada Fluminense, né? Os 8 números do periódico, eles estão disponíveis para consulta no Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus Nova Iguaçu, que podem, né, ser usados pelos professores como
como fontes, né, para o ensino, né, da história dos movimentos sociais locais. Um outro movimento popular extremamente importante no território da cidade foi o Mutirão de Nova Aurora, que teve início a partir do desalojamento de famílias em dezembro de 1979, por conta das enchentes, né, das fortes chuvas que provocaram grandes alagamentos às margens do rio Botas. E aí essas famílias então vão começar um processo, né, essas famílias desalojadas pelas chuvas, elas vão começar um processo de ocupação de terras públicas e também de terras improdutivas, onde hoje fica o bairro de Nova Aurora, né? Parte dessas terras pertenceu à antiga fazenda Aurora, que foi uma fazenda próspera na fase da citricultura e que depois havia sido abandonada pelos proprietários. E a outra parte que vai ser ocupada, ela pertencia à antiga companhia, né, de abastecimento de água do Rio de Janeiro, a SEDAI, e também a Codene, que é uma empresa pública da cidade de Nova Iguaçu. O Mutirão de Nova Aurora, ele tem algumas questões específicas e bem interessantes, porque as suas principais lideranças, né, entre elas o Laerte Bastos, que depois se tornaria uma personalidade política na história da cidade, importante, e disputaria inclusive a primeira eleição, ficando aí, né, como o segundo candidato mais votado, né? O Laerte, ele foi uma figura expressiva dentro do partido brisolista, né, o PDT, e o Laerte, né, assim como outras lideranças do Mutirão, tiveram participação ativa nas lutas pela posse da terra no período anterior ao golpe. Então, na verdade, a gente tem um movimento reivindicatório das demandas de moradia, porque o Mutirão de Nova Aurora, ele é um movimento popular urbano, diretamente associado à luta pelo acesso à moradia, mas com lideranças que tinham, né, uma longa trajetória, enfim, né, de lutas camponesas na Baixada Fluminense. Outra liderança importante do movimento é o senhor José Pinto, né, conhecido na localidade como o Seu Pintinho, que é muito, né, cuja figura é muito forte, né, no bairro, na memória, né, de Nova Aurora. O seu José Pinto, ele foi funcionário público da Prefeitura de Nova Iguaçu, e ele se envolve então, né, com o processo ali de doação de lotes no Mutirão, e ele ficou conhecido na localidade porque ele dedicava uma parte do seu tempo à alfabetização de jovens e adultos na localidade, costumava percorrer os estabelecimentos comerciais, solicitando doação de alimentos e de itens de higiene para a doação das famílias mais pobres, né, de pessoas desempregadas. É alguém que também ficou muito conhecido pela organização de abaixo-assinados para a reivindicação da construção de postos de saúde, de escolas, né? Se atribui inclusive a ele a construção do CIEP Vila Maia, localizado nas proximidades do Mutirão, porque, né, inclusive, essa reivindicação, né, pela construção do CIEP aparece, né, em várias reportagens da imprensa local, a exemplo, né, de algumas matérias publicadas no jornal iguaçuano, Correio da Lavoura, de que com o crescimento, né, da população local,
seria necessário a oferta, né, enfim, de serviços básicos, entre eles a construção de escolas e ampliação de vagas, né, na rede pública de ensino. Nas proximidades do subbairro Vila Maia, né, que fica dentro do bairro de Nova Aurora, há inclusive uma escola municipal chamada José Pinto e uma praça, né, de mesmo nome, que nós consideramos aí um importante, a praça, um importante lugar, né, de memória da história local, do mutirão de Nova Aurora, da trajetória da luta pelo acesso à moradia, né, na localidade. Assim como outros movimentos populares, o mutirão ele contou com o apoio da Diocese de Nova Iguaçu e do MAB. Ali, né, no início dos anos 80, estava, né, à frente do governo estadual o Leonel Brizola, que, enquanto governador, manteve uma política de diálogo com os movimentos populares, que esteve inclusive diversas vezes no mutirão. Boa parte dos terrenos, né, boa parte das famílias que ocuparam terrenos receberam inclusive a titularidade da propriedade dentro do governo Brizola. Né, isso era uma prática, era uma política, né, do governo estadual à época, essa linha de diálogo com os movimentos sociais. As histórias, as memórias do mutirão, elas podem ser tratadas a partir de diversas fontes. No CEDIM da UFRJ, no CEDIM, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, que fica no campus de Nova Iguaçu. Há um acervo bem interessante, né, que reúne reportagens, periódicos, documentos da Diocese de Nova Iguaçu, relacionados, né, ao mutirão. E é possível também, né, aos professores que desejarem trabalhar o tema, a realização, né, de coleta de depoimentos, né, de trabalhos de história oral a respeito das histórias e das memórias do mutirão. E aí, né, é possível também, né, fazer um link com a ascensão dos movimentos, né, populares por todo o Brasil aí no final da década de 70, início da década de 80. Outro movimento social de destaque foi a greve da Baia, né, a greve dos operários da Baia, em 1989. A gente escolheu, né, esse movimento para tratar, né, do movimento operário local. A greve, ela tem como motivação a campanha, né, por reajuste salarial, e a greve acaba sendo deflagrada a partir de um episódio, enfim, triste, né, traumático para os trabalhadores, que foi um acidente que resultou em morte de um operário dentro da fábrica, e que então se torna o estopim ali do movimento grevista. O principal objetivo da greve era o reajuste salarial. A empresa, ela ofereceu um reajuste muito abaixo daquele reivindicado pela categoria, né, dos químicos, dos funcionários das indústrias químicas, e
junto, né, com essa reivindicação salarial, também havia exigências, né, do operariado por maiores sistemas, né, de segurança, enfim, dentro da fábrica, enfim. E a greve ela durou aí 17 dias e, né, embora o jornal ele traga, né, aí a menção, né, a reportagem ao lado, né, de há 14 dias, né, na verdade, os trabalhos específicos que tratam da greve da Bayer, né, há alguns trabalhos acadêmicos que tratam do movimento, dão conta aí de 17 dias de paralisação. Durante esse período, os operários eles fizeram piquetes, né, na porta da fábrica, e protestos, né, no centro do município. Alguns inclusive contaram com apoio, né, de moradores, porque durante a greve a fábrica ela colocou em prática, né, uma série de punições aos grevistas, inclusive demissões. Então, os protestos, eles foram sobretudo pela readmissão de funcionários, né, demitidos durante a paralisação. E ao final, né, os trabalhadores voltam, né, às suas atividades sem conquistar o reajuste salarial esperado, mas os trabalhadores que haviam sido demitidos foram readmitidos na fábrica, e isso pode ser visto como uma vitória do movimento. A gente pode abordar, né, a história da greve em sala de aula a partir, né, de artigos de jornal. O CEDIM tem, né, uma série de reportagens, né, sobre o movimento operário, a greve, né, dos operários da Bayer, inclusive entrevistas com pessoas, né, com operários que participaram da greve. Um link interessante, né, para tratar da greve em sala de aula é a exibição do filme A Classe Operária Foi ao Paraíso, né, que pode oportunizar aos professores uma série de debates com os estudantes sobre o movimento operário, né, enfim, as demandas e também as características, né, a diversidade do movimento operário, e tentando, né, fazer um link com as questões específicas da greve na unidade da Bayer em Belford Roxo. Com relação à emancipação, a formação de Belford Roxo como município, a primeira tentativa, né, de autonomia administrativa se deu na década de 1960. E aí, à época, o movimento ele contou com a participação de comerciantes, de algumas lideranças comunitárias, mas não recebeu o apoio de nenhuma personalidade política. O argumento na década de 60 seria o mesmo usado posteriormente nos anos 80, a de que a autonomia administrativa possibilitaria melhorias à localidade, a acusação de que as gestões municipais e guaçuanas não revertiam os volumosos impostos arrecadados pelas empresas instaladas no distrito, principalmente a Bayer, em serviços, né, para a população de Belford Roxo. E, enfim, né, há todo um discurso de que com os impostos, sobretudo aqueles, né, pagos pela multinacional alemã, possibilitaria um progresso, né, enfim, melhores condições de vida
e de moradia, de oferta de serviços na localidade. Durante o período da ditadura, esse debate ele foi esquecido, né? Na verdade, ele foi proibido, né? Se não me vem agora uma palavra melhor, né? Mas porque durante o contexto da ditadura, inclusive do ponto de vista legal, havia, né, uma política de não fragmentação, né, dos territórios. E aí os debates, né, a respeito das emancipações, eles foram retomados ali no contexto ali de redemocratização, né, no contexto de abertura política, de redemocratização. E aí na década de 80, entre, né, os grupos favoráveis à emancipação, estiveram presentes novamente comerciantes locais, né? Então a gente tem ali um grupo de empresários locais, sobretudo ligado ao setor de comércio e serviços, né? Lideranças comunitárias, mas também grupos, né, ligados aí a setores progressistas, ligados ao Partido dos Trabalhadores, né, que vão inclusive também pautar, né, os debates sobre a emancipação a partir da construção de um território com uma administração pautada pela democracia popular, né, uma gestão democrática, enfim. E aí na década de 80, né, foram realizados, melhor dizendo, 2 plebiscitos, um em 1985, que não pôde ser validado por falta de quórum, e um outro, né, realizado em 1988, em que houve uma grande campanha, principalmente do empresariado local, a favor da emancipação, né? E esse plebiscito, sim, né, ele referendou a vontade da população de se emancipar, né, do distrito, ser emancipado de Nova Iguaçu. E aí em 1990, né, a Alerj, ela reconhece a criação do município de Belfor Roxo. As primeiras eleições, elas foram marcadas pelas práticas clientelistas, né? Saíram vitoriosos grupos ligados ali a uma oferta de serviços à população que não eram oferecidos, né, pelo Estado, né, inclusive serviços ligados, né, à saúde, à educação, enfim, né, como enfim, favores, né, de atendimentos médicos, de disponibilização de ambulâncias para emergências, né, enfim. E, né, enfim, uma rede, né, de práticas clientelistas que levou, né, ali a vitória do Jorge Júlio dos Santos, né, conhecido como Joca. O Joca, ele tinha como slogan de campanha o símbolo do amor, né, no lugar da letra O do seu nome havia um coração, e aí ele transfere, né, o seu slogan de campanha para os símbolos municipais, e aí, né, a cidade, ela passa então a ser chamada, né, como a cidade do amor. E isso ocorre num momento em que a cidade ela foi projetada na mídia
tanto na mídia fluminense como na mídia nacional, como a cidade mais violenta do mundo, né, devido a um índice, né, alto de violência e, enfim, de execuções, né, muitas vezes, né, existem, né, uma série de trabalhos acadêmicos que tratam, né, dessa questão e que falam que Belford Roxo, ali no início dos anos 90, se tornou um local de desova de corpos, né, de homicídios que ocorreram em diversas localidades do Rio de Janeiro, né, inclusive na capital, e cujos corpos eram, né, abandonados no território de Belford Roxo, fazendo com que a cidade ela parecesse muito mais violenta, né? A cidade obviamente tinha problemas, né, relacionados à violência, mas não na proporção em que isso foi construído, né, na mídia. Então a ideia, né, da criação do slogan da Cidade do Amor, ela vinha como uma forma, né, de rebater essa alcunha construída muito pela mídia, né, de cidade mais violenta do mundo. No mesmo período, né, Belford Roxo se tornou nacionalmente conhecida como a capital do reggae, né, do reggae. Essa história, ela tem uma ligação direta com o Centro Cultural Donana, que é um espaço surgido a partir da iniciativa da família Nascimento, que é uma família de origem nordestina, que migrou, né, para a localidade nos anos 40 e nos anos 70, então, vão organizar, né, na varanda de casa um centro cultural para a oferta de oficinas de dança, enfim, aulas de instrumentos musicais, de capoeira, e que depois seria conhecido como Centro Cultural Donana, em homenagem à matriarca da família, Dona Ana. No Centro Donana, no Centro Cultural Donana, surgiram várias bandas musicais, inclusive de projeção nacional e internacional, a exemplo da Cidade Negra, né? Do Donana saíram grandes nomes da percussão no Brasil. O centro, ele ainda continua em atividade, inclusive no Centro Cultural Donana que a gente tem a única sala de cinema do município, né? O município de Belford Roxo não conta com nenhuma sala de cinema comercial, e o Donana, ele tem uma sala de cinema que exibe filmes alternativos, né, produções alternativas. Tem um acervo, né, muito interessante, muito rico, principalmente um acervo iconográfico muito rico, que trata, né, da diversidade étnica e também de um momento extremamente rico, né, da cultura da cidade. O município, ele tem vários lugares de memória. Aqui eu tentei enumerar alguns deles, né? Um destaque são as ruínas da Fazenda do Brejo, que ficam localizadas numa área de mata atrás da Uniabel. É um local muito interessante, né, para a realização de aulas de campo. É possível, né, agendar
através da Secretaria de Meio Ambiente ou da própria UNIAB, visitas escolares. Um outro monumento, né, da cidade, que faz parte do patrimônio material da cidade, e também é um importante, né, lugar de memória, é a Bica da Mulata. A Bica da Mulata, ela tem uma história interessante, né? Esse nome foi dado pelos populares no início do século XX. Na verdade, trata-se de uma estátua da deusa grega Harmonia, que foi criada por um artista francês no início do século XIX e que foi comprada pelo imperador Pedro II para ornamentar chafarizes e acabou, né, por conta da inauguração da estação ferroviária do Brejo, sendo colocada para ornamentar o chafariz que ficava em frente à estação. Então, na verdade, trata-se de uma deusa grega, né, que segura inclusive uma harpa e né, tem todas as características, né, de uma obra renascentista. Só que com o passar do tempo e a falta, né, de manutenção, a peça oxidou e acabou adquirindo uma cor escura, o que fez com que os populares acabassem se referindo, né, à estátua como Bica da Mulata, denominação que acabou vingando, em nome pela qual o monumento é conhecido até hoje. Outro lugar de memória na cidade é a sede do Centro Cultural Donana, que, como eu acabei de falar, né, no slide anterior, é um ponto de cultura da cidade, de memória, né, do surgimento de bandas e de um momento de grande efervescência artística e cultural na cidade. E, por fim, eu queria falar da Feira de Areia Branca, né? A Feira de Areia Branca, ela tem origem na década de 40, né? E o seu crescimento se deu, sobretudo, entre as décadas de 50 e 70, e ela está intimamente ligada, né, à migração de famílias nordestinas que vão criar uma feira popular, né, para a venda de artesanato, enfim, de produtos agrícolas, né, e também de produtos típicos, né, da culinária nordestina, mas que também funcionou durante muitos anos como um ponto de encontro da cultura nordestina no território de Belford Roxo, né, com seus shows de forró, enfim. Então, a Feira de Areia Branca, ela, embora hoje ela não seja lembrada, né, como um ponto de cultura e como lugar de memória, durante décadas, né, ela teve essa função, né, nos espaços do território de Belford Roxo e inclusive, em função, né, dessa história, ela é considerada um patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. Esse passado, né, histórico, arqueológico da cidade, ele ainda é pouquíssimo conhecido, inclusive, né, pelos moradores da cidade. São necessárias, né, pesquisas acadêmicas que aprofundem os temas da história local, mas de qualquer forma, né, o conhecimento que a gente tem até aqui, ele evidencia uma
pluralidade étnico-cultural fantástica no território, que precisa, né, ser valorizada e direcionada para a construção de identidades e memórias coletivas da cidade, e que podem ajudar, né, a resignificar a visão que muitos têm, né, do lugar, inclusive no sentido de construir, né, uma visão, uma memória, melhor dizendo, da cidade que se contraponha àquela criada como lugar da ausência, da violência, né? Enfim, né? Que possa dar, né, ao território da cidade um lugar, né, enfim, né, um lugar positivo e, sobretudo, né, marcado pelo respeito, pelo reconhecimento dessa pluralidade, né, étnico-cultural, que valorize, que reconheça, que valorize a presença, né, de diversos atores na construção do território, principalmente aqueles cujas memórias ainda permanecem subterrâneas, como é o caso de indígenas, africanos, seus descendentes, os nordestinos, né, os trabalhadores de um modo geral. Aqui no final eu deixo algumas referências, né, para quem quiser se aprofundar em alguns temas. Como eu disse no início, no capítulo que está no livro, a gente aprofunda, né, outros temas da história do município e a gente espera, né, que essa apresentação, enfim, e que o projeto como um todo, ele possibilite ferramentas, né, para o ensino da história local. Até mais.